De Bate-Papo. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. E no programa de hoje vamos debater e bater um bom papo sobre um assunto. Se quiser botar lá no silencioso, viu? Se quiserem colocar lá. Para não ficar atrapalhando. Pronto, Vinícius. E no programa de hoje vamos debater e bater um bom papo sobre um assunto que vai muito além das quadras, dos tatames e das academias. Vamos falar um assunto que envolve educação, disciplina, saúde, superação e principalmente transformação de vida. Estamos falando do papel do esporte na formação dos jovens. E para conversar sobre esse assunto, estamos aqui com o preparador físico, Caio, né, o preparador físico da Seleção Ipuense, especialista em musculação, biomecânica, fisiologia do exercício, e o Auricélio, professor de Karatê da Associação Corpos de Ipu, que leva a filosofia da arte marcial para além dos tatames. Muito boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Debate-Papo e é um prazer receber vocês aqui. Obrigado. E para começar, eu queria perguntar a vocês como foi que entrou, né, o esporte na vida de vocês. Boa noite a todos, ao meu amigo Caio, aqui meu forte abraço. Colega de esportes, estamos aqui para contribuir, certo? Então, no meu caso, na área do esporte, eu buscava sempre, adorava, como acho que toda criança, jogar futebol. O negócio era futebol. Até cheguei a jogar em equipes bem renomadas, mas chegou a um ponto que eu comecei a praticar também o karatê, praticando karatê e futebol. O que me fez ter que optar por um dos dois foi a longevidade do esporte. Ou seja, eu comecei a perceber alguns colegas que tinham iniciado um pouco antes no futebol, com situações, como você mesmo acabou de frisar pra gente, de lesões. Sim. Lesões, tinha que parar um pouco mais cedo. E nas artes marciais eu vi uma longevidade muito grande. Eu via praticantes, professores, até atletas com uma idade bem avançada e sempre bastante saudável, livre de lesões, esse tipo de coisa. Claro que eu não estou dizendo aqui que no karatê não vai ter lesões, como em qualquer esporte vai ter. Mas a prevenção contra lesões já fica bem mais ampla, certo? Eu vi uma longevidade maior. Aí já comecei a praticar karatê. Hoje tenho aproximadamente 30 anos que pratico karatê, certo? A gente já tem vários atletas com títulos estaduais e até mesmo nacionais, certo? E a partir da hora que eu optei pelo karatê, daí fui me apaixonando, não que não gosto do futebol, adoro futebol, mas devido à parte mais profissional, acho que o Caio concorda comigo, a partir da hora que a gente começa a trabalhar profissionalmente, você tem que ter uma definição. Algumas coisas você tem que abrir mão, como às vezes até mesmo um momento de lazer, uma coisa você tem que focar no trabalho profissional. E aí estou até hoje, entendeu? Tem que abdicar, né, de algumas coisas para focar no positivo. Isso. Você, Caio? Pronto, a minha porta de entrada, onde foi nos jogos escolares, né? Na época Festal, em 2013, 2012. Nessa época eu estudava no Alto Aragão e a gente participava do Sub-15, né, dos jogos escolares, e com isso
a escola que era campeã montava uma seleção do município para jogar na região da Ibiapaba chegava até Fortaleza, entende? Certo? Aí nisso foi que eu comecei a me destacar no futsal, sempre estava entre os titulares, né? Sempre no primeiro quarteto, e com isso fui me destacando. Dos 15 aos 16 anos, recebi uma proposta de fazer o teste no Ceará, que foi na época que tinha até o Dário lá do Escondido, não sei se você conhece. Sim, conheço o Dário. Que o Dário já estava lá, e nisso a gente foi fazer o teste, tanto eu, o finado Toninho do Ciné, e o Ronaldo da Lagoa. Aí com isso a gente fez o teste, fomos aprovados e ficamos lá durante aproximadamente um ano, né, no campo, certo? Aí que teve umas alterações lá na época, das categorias de base e tudo, que a gente retornou para o Ipu. Com isso, eu mesmo particularmente, eu disse, não, como eu não tinha terminado os estudos, eu disse, não, vou agora dar entrada para me finalizar meus estudos, e com isso, nessa trajetória toda, teve a época da escolinha do Flavinho também. Da escolinha do Flavinho. Que a gente acordava por volta de 4 horas, 4h30 da manhã, para poder treinar às 5. Né? Isso me formou particularmente um atleta assim, muito dedicado, né? E muito buscando sempre o lado profissional para o meu crescimento, né? Como ser humano, que hoje que a gente vê, o Auricelli sabe disso, o atleta a gente começa a observar o destaque dele quando ele busca o lado particular, profissional dele, né? Querer crescer, não é só aquele de querer, vou só participar aqui por estar. E nisso, participei dentro, continuei jogando futsal, sempre me destacando. Quando foi em 2004 para 2005, que o Aires chegou aqui na época da gestão do Torrinho, que o Aires buscou o futsal já colocar um nível profissional. E com isso, na época, eu joguei com o Igor Sabiá, que jogava no Barcelona, né, na Espanha, jogava com o Glauber, que jogava no Jaraguá, Rafael Negão, na época, que jogava no Fortaleza, no alto nível do futsal. E com isso, sempre eu ao lado deles, né, me destacando como atleta da casa, junto com o Rogério, junto com mais 3 atletas daqui do Ipu. E nisso, fui ganhando essa experiência e sendo cada vez mais amante da atividade física, né, principalmente do esporte, e com isso busquei a formação de educador físico, e hoje, graças a Deus, atuo nessa área, muito feliz e grato por ser quem eu sou e conhecer pessoas maravilhosas, como estou conhecendo já hoje aqui o Auricelli, viu, Auricelli? Tranquilo, meu irmão. Tamo junto. Prazer enorme. E como vocês falaram aí, questão da longevidade, né, do esporte ser diferente do outro, né? Você falou que iniciou lá na infância mesmo, né? Como vocês veem o papel, né, do esporte na formação dos jovens, também questão de drogas, tem muito essa questão, né? Todo esse processo, né, de preparação. De preparação, né? Que envolve. Pronto, assim, hoje é o que eu sempre, a gente estava até um pouco ali conversando ali fora, no bate-papo um pouco com o Auricelli, conhecendo ele melhor, que é a primeira vez que eu tenho contato com ele, mas já percebi o ser humano maravilhoso que ele é, uma energia maravilhosa, viu? Que a gente sabe, a conexão quando bate a gente sente que é algo muito produtivo. E hoje, Rony, eu vejo assim dessa forma, o esporte, ele hoje é a nossa porta de saída para a gente buscar um mundo melhor. Sem sombra de dúvida. Quando você coloca o papel do seu filho, um pai, que às vezes eu tenho uns alunos de academia, hoje converso com os pais de alguns alunos, até das escolinhas que tem lá no futsal, né, que o Edel César toma de conta de algumas. A gente está ali conversando e eu repasso para eles, hoje um dos melhores investimentos que você faz no seu filho é motivar ele a participar e estar dentro do esporte. Porque o esporte, ele vai trazer responsabilidade,
Auricelio, Sem sombra de dúvida. vai fazer com que comprometimento, com que ele busque se cuidar, né? Tanto na parte física como na parte mental, entendeu? Às vezes, quando um aluno da musculação chega para mim e diz: professor Caio, eu não estou conseguindo ter o rendimento na musculação, ou então lá nos atletas da seleção hoje, que eu cobro bastante a questão do álcool, porque hoje o corpo ele só produz se você cuidar, né? E se livrar dessas drogas, que hoje a facilidade é enorme, questão do álcool, do cigarro, né? Tudo que a facilidade hoje traz no mundo para não beneficiar os atletas, né? E só o esporte aqui pode fazer com que eles se saiam disso. Em que sentido, Caio, que eu posso te dizer? Porque quando eu praticava mesmo esporte, como hoje eu mesmo atuo na área da preparação física, muitas das vezes eu deixo de sair o final de semana, entendeu? Eu deixo de sair para curtir, para beber. Por quê? Porque no dia seguinte eu preciso estar bem psicologicamente, fisicamente, para mim fazer um bom trabalho. E do mesmo jeito eu vejo como eu enfrentei isso. Muitas das vezes chegava no final de semana, pavilhão lotado de gente, aquela farra toda. Eu disse: não vou pro pavilhão e nem beber. Por quê? Porque amanhã tem um jogo da escolinha do Flavinho para mim participar e eu quero ser o melhor. Entendeu? Nisso é que eu vejo hoje a porta de saída. Hoje eu falo muito para os meus alunos. Chegou uma mãe para mim falando: Caio, meu filho, ele tá bebendo muito e tal. E eu fui e disse: vamos com calma. Eu vou esperar um momento de conversar com ele, vou deixar ele um pouco ficar aberto, se sentir bem comigo, agradável, para mim começar a conversar com ele e falar o quanto que o álcool prejudica ele aqui dentro da musculação, entendeu? E nisso eu fui, Auricelio, tive um bate-papo com ele, sabe, leve, expliquei, eu falo: fulaninho, quando você bebe, você passa quantos dias ruins? Ele disse: Caio, eu passo 3 dias ruins. Olha, quantos malefícios. Quanto malefício, né? Eu disse: rapaz, vamos se sair, cara, você sabe. Ele disse: Caio, mas eu disse: qual é o objetivo que você tem aqui na musculação? Aí ele repassava: eu quero ganhar massa muscular, eu quero ficar com o corpo definido, né? Aí eu disse: então pronto, se você tem esse objetivo, pois se saia do álcool, entendeu? Se seus coleguinhas em grupo: vamos sair, vamos estar ali. Não, cara, eu pego uma água mineral, coloca na mão, fica bebendo para não, sabe, dar aquela vontade, sabe? Procura se sair, porque aí você vai ter uma rotina saudável aqui na musculação. Sem dúvida. Entendeu? Você vai ter progresso, você vai ganhar sua massa muscular, seu peso, você vai ficar com um corpo bacana para que você chegue aos seus objetivos, certo? Sim. A gente hoje, o Caio sabe disso, como também profissional de educação física, que é comprovado cientificamente que o esporte desempenha um papel crucial na formação integral do ser humano, principalmente do jovem. Ou seja, vai tirar da ociosidade, vai tirar das drogas, como você falou. E quando se fala em esporte, pensando em alto rendimento, porque quando se fala em alto rendimento, se fala em profissionalismo. Se fala aquele praticante, independentemente do esporte. É claro que eu posso falar com bastante conhecimento de causa da parte do karatê, que a gente trabalha com alunos e com atletas. O Caio, que é também profissional de educação física, sabe disso. A gente tem que ter uma visão bem diferenciada para o aluno, aquele que vem para praticar, e para aquele que vem para buscar objetivos mesmo, você trabalhar com alto rendimento. Ele automaticamente vai começar a ter que abdicar de algumas coisas. Você percebe no próprio indivíduo quando ele busca um objetivo maior, porque ele vai ter que ter mais comprometimento, ele vai ter que treinar mais forte, ele vai se preocupar em dormir mais cedo, porque o atleta, independentemente do esporte, eu sempre gosto de deixar isso bem claro, independentemente do esporte, a matéria-prima dele utilizar para ter um sucesso na área dele é o próprio corpo. E o corpo, para estar bem, ele necessita de uma alimentação saudável,
bastante líquido e descanso. Descanso. Porque treinamento é essencial, você tem que treinar. Ah, professor, mas você está falando que tem que treinar e tem que descansar. Sim, treinamento, obrigação. Descanso, obrigação. Tem que ter essas duas obrigações assim, acima de tudo. E através disso você vai aprendendo, o ser humano leva para toda a vida. Área profissional, área pessoal, desde a infância. Porque hoje a gente sabe que atletas, né, cara, já estão iniciando muito cedo. Hoje se busca muito a ciência, se trabalha em cima da ciência para se ter bons resultados. Se não tiver bons resultados, algo está errado. Então vamos buscar onde? A matéria humana não é boa, mas o que nós temos é essa matéria humana. Vamos buscar na ciência, vamos trabalhar algo a mais, vamos fortalecer A ou B, vai funcionar. Depende muito do atleta. E temos muitos casos, não só no futsal, não só no karatê, nos esportes. Eu acho que o esporte tem esse, como é que eu posso dizer, infelizmente, esse incomum com alcoolismo. De vez em quando você vê um grande potencial, você quando olha, porque o Caio também trabalha com esporte, sabe disso. Sim. Quando o menino pega a bola lá, ele vê que o cara tem uma habilidade diferente. O menino chega para treinar, ele nunca treinou karatê. Mas quando ele entra lá, você vê que ele é diferenciado. Você vê que ele tem um potencial diferente. E às vezes, é claro, graças a Deus nem sempre, mas às vezes, infelizmente, aqueles que mais têm potencial, mais têm a contribuir com o trabalho de equipe, com o grupo, é aquele que tem um probleminha com alcoolismo, com alguma coisa. E esse tipo de problema não vem influenciar apenas dentro do esporte ou individualmente a ele. Infelizmente atrapalha o grupo. Porque se o Caio tem um atleta que não chega bem no dia seguinte, devido, eu não vou nem dizer ao alcoolismo, devido a qualquer uma coisa que ele cometeu que não é, desculpa, não é bacana, se ele não consegue desempenhar um bom papel, é um trabalho coletivo, cara. Verdade. Ou seja, o esporte te ensina também a coletividade, porque na área profissional você tem que trabalhar com coletividade. O Caio faz parte da comissão técnica da seleção. Não é o Caio técnico, não é, tem preparador físico, tem técnico, é um conjunto. O atleta também ele tem que aprender a ganhar hábitos de trabalhar com coletividade. Ah, mas você fala isso, o karatê é um esporte individual. Não, também trabalha coletivo, tem as equipes. E o esporte leva muito para isso. E procura sempre, principalmente no karatê, isso eu defendo muito. Nós procuramos, a primeira coisa que eu achei muito bacana, quando você citou que a mãe do aluno lhe procurou. Acontece muito isso, buscar o suporte, às vezes o pai e a mãe, infelizmente, não estão conseguindo. Eles buscam suporte na gente. E a gente se sente, eu acho que o Caio nem precisa dizer isso, que ele compreende tanto quanto a minha pessoa. A gente se sente muito feliz quando consegue contribuir na formação do ser humano. Não é nem do atleta, é do ser humano. E deixa ele falar, Auricelio e Rony. E com isso, falando desse caso, desse aluno, olha que coisa. Aí, de repente veio na minha cabeça, eu disse, rapaz, Fulano, vem cá, a última vez que você falou para sua mãe que amava ela, seu pai, que deu um abraço nela, me fala o dia, vê se você descai, faz tempo. Minha mãe só sabe brigar, sabe? Minha mãe agora é por isso e aquilo e tal, tal. Aí eu disse, rapaz, mas vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? Você vai, hoje é segunda-feira, quando for na próxima segunda-feira, eu quero que você chegue aqui e fale pra mim, sabe, que dê um abraço nela, que disse o quanto que ela era importante na sua vida. Você não abraça todos os dias algum coleguinha na escola, sabe? Abraça uma pessoa que às vezes não sabe nem se tem aquele carinho por você, aquele lado verdadeiro, aquele colega. E sua mãe, você deixa de fazer isso, seu pai, faça isso. Sabe, ele ficou assim pensativo, durante um minuto ali refletindo. Você tem coragem de fazer? Eu disse, não, faça que eu vou ficar muito feliz, entendeu? Passou uns dias, quando foi no final de semana, eu me encontrei com a mãe dele na rua e disse, Caio, fulano, entendeu? Me deu um abraço, que eu fiquei sem entender. Me deu um abraço, falou que a importância que eu tinha na vida dele, entendeu? Isso me emocionou tanto,
que eu fiquei sem entender e eu fiquei curioso para te perguntar o que é que aconteceu. Me fala, ele fez alguma coisa lá na academia? Eu disse, não, a gente conversou e tudo, eu pedi para ele fazer isso. Isso é altamente gratificante. Quando você fala isso, eu imagino como você se sentiu bem podendo ter contribuído na formação do atleta, porque às vezes o atleta ele consegue desenvolver uma parte afetiva, até mesmo com os colegas de esporte, e acaba minimizando aquela parte afetiva em casa, com os familiares. Mas o esporte trabalha tudo isso. O esporte geralmente não trabalha quando você trabalha com profissionais qualificados, como o Caio. Parabéns, Caio. Parabéns. Obrigado, é isso que a gente tem que fazer. Não tem nenhum título que você consiga no futsal que seja tão importante quanto a formação do ser humano. E eu tenho certeza também, Auricélio, que a gente como professor, Rony, eles se sentem, a gente vai começando pegando uma intimidade com eles, que eles se sentem muito mais confortável e aberto de conversar com nós do que com os próprios familiares. Acontece às vezes, com certeza acontece com você também, dos próprios pais chegarem pra gente falar assim: pô, como é que meu filho consegue interagir, se abrir tão fácil com você? Ele é mais aberto, mais tranquilo, se sente mais à vontade com você do que com a gente em casa. E isso a gente se sente feliz. Por quê? Porque a partir da hora que a gente tem a confiança do atleta, ele confia na gente, a gente vai poder contribuir para a formação dele dentro de casa, para com os pais, no colégio, na rua, onde ele estiver. Porque quando o atleta, até mesmo na profissão, se você trabalha com um colega que você não confia legal nele, não é bacana. Tem que ter uma confiança mútua, tem que ter aquele respeito mútuo. E o esporte trabalha muito isso, muito mesmo, graças a Deus. E ele é tão maravilhoso, desculpa só... tranquilo. Ele é tão maravilhoso, ele sabe muito bem disso, e o Rony, que joga, né, infelizmente está fora do que ele deve gostar muito, né, de fazer, que é praticar, jogador de futsal ou campo? Os dois, né? Assim, que mesmo quando você pega atletas que eles vão lá só para participar, para poder ocupar alguma rotina do dia a dia deles, e quando eles veem que tem outros que estão lá pelo lado profissional, aquilo já começa a motivar eles, porque ele diz, eu não posso ficar para trás, né? Por que é que aquele ali está se destacando e eu não? Ele começa, sabe, querer dar o melhor. Ele se torna... Desculpa te cortar. Ele acaba se tornando estímulo para os colegas. É aquela coisa de que não é... Eu sempre defendo muito isso, acho que você também faz isso. Você não tem que procurar ser melhor do que o seu companheiro. Isso. Você tem que procurar ser melhor do que o que você foi antes. Isso. Sempre procurar. Eu hoje tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. E desta forma você vai evoluir e vai estimular. Porque eu sempre defendo muito. No esporte a gente vê muito isso. A gente não dá exemplo com palavras. É claro que tem aquela hora que você incentiva, você estimula. Isso. Mas exemplos tem que ser com atitudes. É com atitudes mesmo. É com atitudes que a gente busca. Só pegando aqui uma fala do Caio lá no começo, né? Que ele falou que o esporte é como se fosse uma porta de saída, né? Questão assim de drogas, né? Essas questões ruins, né? Mais do que isso também, eu acho que o esporte, ele fecha essas portas ruins, né? E abre portas, né? Oportunidades melhores. Porque, como também o Auricélio falou, questão de muito talento que é perdido, né? Por conta de álcool, drogas, tudo mais, né? Então, tem essa questão e a questão que vocês falaram, do lado bom, né? Que traz compromisso, responsabilidade, trabalho em equipe, né? E isso não só para a área profissional, mas, né, para pessoal também. Você está trabalhando a formação ali de uma pessoa, né? E eu queria perguntar a vocês em relação a isso. Porque muitas pessoas ainda veem só como um lazer a parte do esporte. Não vem como um projeto, né, bom de formação, que pode transformar a vida de pessoas mesmo. Como vocês encaram esse preconceito ainda dessa questão, né? Em relação ao esporte? Tipo assim, eu acho que o Caio, você pode interagir na hora que você quiser, mas eu acho assim, que tem mudado bastante isso. Principalmente quando se vê profissionais. Porque
esta parte fica bem mais complicada porque, infelizmente, em todas as áreas existe profissionais e profissionais. Mas quando você realmente pega um profissional que vem com uma base bem feita, que nem o Caio acabou de mostrar aqui a base dele, de onde veio, quanto ele buscou, você consegue. Por quê? Hoje, como você mesmo falou, é exatamente, ele abre portas e fecha as portas. O que o esporte busca? Fechar portas ruins e abrir portas boas. Por quê? Você ganha hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis é não consumir álcool, é não consumir cigarros ou qualquer outro tipo de droga. E é o que a gente mais busca no esporte, é limpar o máximo possível. Eu sempre gosto de defender muito que a gente, quando recebe alguém, a gente não vai falar, não, isso seu é ruim, não, isso é bom, vamos qualificar ainda mais. Você tem potencial, mas vamos qualificar ainda mais. A gente busca muito, hoje em dia, como ele falou, a gente teve o Caio acabou de falar, Rony, a gente teve um bate-papo curto, porém bem produtivo, significativo, né? Bem produtivo ali fora. A gente falando exatamente desses valores, dessas coisas, desses benefícios que o esporte nos traz. Realmente ainda existe essa parte. Ah não, eu vou fazer por lazer, eu vou porque meu colega foi. Mas quando ele vai e encontra um profissional qualificado, ele começa a ver com outros olhos, enxergar de outra forma a formação. Ele vê que não é apenas ir lá numa academia puxar um ferro, não é ir lá na quadra, no campo, chutar uma bola, não é ir lá na academia, no dojo, como a gente trata, o local de treino, dar um soco, um chute. Eu sempre defendo. Qualquer pessoa na rua sabe bater, dar um soco em alguém, sabe dar um chute em alguém, dar um chute numa bola. Porém, quando ele chega nesse local, que ele encontra um profissional qualificado, como vai encontrar o Caio, aonde é procurá-lo, como vai encontrar a minha pessoa e vários outros profissionais, nosso município tem muitos profissionais bons, procurou um profissional qualificado, ele vai ter uma visão totalmente diferente, sem sombra de dúvida. Não é mais ou menos assim, Caio? É assim, Rony, que a gente estava até conversando ali mais cedo. Quando você coloca as pessoas certas nas funções certas, entendeu? O projeto ele acontece de uma forma simples, natural, que só tem a ganhar, tanto para nós professores como para os alunos, atletas, né? Porque eles acabam não só tendo nós como professores, eles acabam tendo a gente como amigo, irmão, né? Que às vezes está precisando de alguma coisa que a gente vai e tira do próprio bolso da gente, tá? Que eu vou, sabe, para lhe ajudar o que eu posso. Ali já é uma motivação na vida dele, sabendo que tem alguém que vê ele como uma revelação ou como uma saída até para algo que ele hoje possa estar fazendo que não seja bem para ele nem para a família dele, né? Hoje, assim, pra gente lá hoje na seleção ipuense de futsal, hoje nesse projeto que a gente está aí, que o Lindenberg é um cara amante do futsal e abraçou, sabe, tá abraçando de braços abertos fortemente, assim, é algo que eu sempre estou batendo a tecla, sabe, na questão de valorizar as oportunidades. E a gente, sim, tem alguns atletas novos que estão envolvidos dentro da equipe do Cearense, que ainda não, infelizmente, ainda não abriram os olhos, sabe? A coisa se torna tão grandiosa, tão valorosa, que às vezes quem está lá dentro não consegue enxergar o quanto ele se tornou grande. Isso. O quanto ele se tornou significativo. E a gente, assim, a luta da gente é para que eles aproveitem a oportunidade, entendeu? Aproveitem a oportunidade, não deixem passar. Hoje o Auricélio, eu acompanho o Auricélio aí nas redes sociais e vejo ele acompanhando a galera aí do Karatê. Foram agora, ultimamente, Auricélio, bem pra longe, não foi? Foi, tivemos em Sergipe. Tivemos em Sergipe. Sabe? Uma coisa assim que eu achei maravilhosa, o quanto que, sabe, que... É bem bacana a gente ver esse empenho. A gente teve essa viagem para Sergipe com alguns atletas, a gente viajou com atletas do nosso município que estiveram representando.
claro, o nosso município, mas estiverem representando o nosso estado, porque eles integram a seleção cearense de karatê, certo? Atletas estão lá no topo. Às vezes eu chego para eles e converso com eles, vocês têm que ter noção disso, vocês têm que ter a responsabilidade bem maior. Mas para tudo isso eu gosto sempre de ressaltar, a gente tem atletas hoje como o Luca Marques, que é o filho do Anderson. Filho do Anderson, né? O que chamam de Sonson, né? Perfeito. É um atleta de apenas 7 aninhos de idade, mas que hoje tem um reconhecimento a nível nacional. Nós temos também a Yasmin Maria, com 11 aninhos de idade. Temos o Aloysio Júnior, outro atleta. Esse é um dos sub-10, a Yasmin Maria do sub-12, e temos o Aloysio Júnior da categoria cadete, que são as faixas etárias de idade que fazem as separações. Nesse último final de semana a gente teve em Fortaleza, teve um evento, uma etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê, onde teve disputas quinta, sexta, sábado e domingo teve um Open Nacional. Eles estiveram lá participando e todos eles conseguiram trazer títulos para o nosso município, graças a Deus. Graças a Deus. O Lucas Sampaio foi campeão na etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê, na modalidade kata, foi campeão em 2 outras modalidades no Open Nacional. A Yasmin Maria também foi vice-campeã em uma categoria no Brasileiro, foi campeã na outra. O Aloysio Júnior foi 3º colocado no Brasileiro, campeão nas 2 do Open Nacional. Essas medalhas do Campeonato Brasileiro deu direito a eles a uma classificação, porque o Campeonato Brasileiro de Karatê, Caio, funciona da seguinte forma, ele é regionalizado. Tem 5 etapas em várias regiões. A primeira foi no Rio, a segunda foi essa de Sergipe, que a gente teve lá, a terceira foi aqui no Ceará, a quarta vai ser em Curitiba, no Paraná, aí vai ter uma também em Santa Catarina. Aí cada atleta desses são 5 etapas, cada atleta que participa, que fica no quadro de medalha, primeiro, segundo ou terceiro, está classificado para disputar a grande final. Por exemplo, os atletas da gente estão classificados para disputar a final, que vai acontecer no mês de novembro, em João Pessoa, na Paraíba. E uma das coisas mais importantes que eu gosto de ressaltar nisso é o exemplo que eles são. Hoje os meninos chegam na academia para treinar, tá todo mundo olhando assim diferenciado para eles. É verdade. Eles são exemplo desde jovem. É muito bacana essas 3 faixas etárias de idade que eu fiz questão de frisar. Por quê? Porque vem lá da infância, que o Lucas ainda está na infância. Infância, pré-adolescência e adolescência. Ou seja, as faixas etárias difíceis mesmo de inserir no mundo. De inserir a criança, o pré-adolescente e o adolescente perante a sociedade. Mas quando eles chegam com uma mentalidade de atletas, eles têm um comprometimento totalmente diferente. Eles dormem mais cedo. O Luca mesmo aconteceu, acho que foi no ano passado. Ele deixou de participar de um evento na escola dele. Eu não lembro se era show junino, eu sei que tinha na festa do ABC, um negócio bem importante. Ele deixou de participar para participar de um evento esportivo. Mas para tudo isso, eu acho que o Caio vai concordar comigo, o mais importante é a base familiar. Se não tiver um suporte familiar, é difícil de chegar. Porque quando um atleta chega lá nesse nível, pode olhar que por trás dele tem que ter uma base estrutural bem bacana. A Prefeitura de Ipu também vem dando um incentivo bem bacana pra gente, como o Caio acabou de citar, não apenas no futsal, no karatê também eles têm dado um incentivo pra gente, que isso é muito bacana, e eu espero que seja em todos os esportes, que a gente tem visto uma evolução muito grande em uma variedade ampla de esportes. A gente vê futsal em várias categorias, vê master, tem 50, né, que tá fazendo sucesso enorme por aí também. Porque o esporte é o que eu sempre tive a visão, Maurício, o esporte ele é muito grande. Sem sombra de dúvida. Né? Porque não é só o futsal, não é só o campo, não é só o karatê, sabe? Não é só o basquete, não é só o vôlei, sabe? É enorme. Sem sombra de dúvida. Entendeu? Sem Por sombra isso de dúvida. que assim, é algo que a cada dia a gente busca estar dentro, estar participando. Perfeitamente. Sabe? Dando o nosso melhor. A gente se sente bem em estar dando o melhor da gente para contribuir. Para a gente ter aquela consciência que a gente contribuiu para isso ali. Porque é muito maravilhoso a gente passar na rua, né, e ter um jogador,
alunos e professor... Uma criança, eu acho muito bacana as crianças. Bacana. As crianças, eles não têm aquela timidez. Quando ele vê a gente mesmo, ele busca, a gente é o professor, é muito bacana. E o esporte hoje, eu acho que a gente tem que ver da seguinte forma, é um projeto de vida. O esporte hoje em dia não é mais para ser visto, mas você mora lá, não interessa, onde você estiver, desde que ele seja feito com qualidade, ele é, digamos que, a válvula de escape para a nossa juventude. É verdade. Para canalizar a nossa juventude, porque não existe nenhuma atividade na vida pessoal que não tenha concorrência, cara. É um esporte na vida. Se tu tá dentro da sala de aula, tu tem que estar fazendo prova. Se tu terminou teus estudos, tu tem que estar buscando um vestibular. Se tu se formou-se, tu tem que estar buscando um concurso público. Ou seja, a vida é um esporte, cara, uma concorrência. Então o esporte hoje se tornou um projeto de vida. Sem contar, o Caio pode me dar suporte nessa área, os benefícios que traz para a nossa saúde. É muitos benefícios para a nossa saúde. São N benefícios. Sim. Só para você ver, Rony, hoje em dia, como a gente estava falando no início aqui do programa, a questão do cidadão, né, que o esporte ele forma, ele qualifica, né? Ele te faz ser um ser humano melhor, sabe? Ter um coração melhor, sabe? Ver o mundo com bons olhos. Com bons olhos, sabe você sentir a dor do próximo, que hoje em dia, infelizmente, a gente vive num mundo que as pessoas não conseguem enxergar a dor do próximo, sabe? Tem um dizer, que aquele ali tá sentindo, deixa ele lá, que ele se ferre, pra mim tá tudo bem, sabe? E quando você envolve o esporte, você acaba aprendendo isso, né? Trazendo isso para dentro de você internamente, com que isso você já começa a ter ações diferenciadas, ações produtivas, entendeu? Você pode observar que os melhores atletas, a maioria dos melhores atletas, eles saem sempre de famílias carentes, né? Sem sombra de dúvida. De bairros bem sofridos. De áreas de vulnerabilidade. Entendeu? Os maiores atletas, eles... Por quê? Porque o esporte faz com que eles renascem, né? Sejam... E é exatamente aquilo que o Caio falou. É aquela hora de que ele começa a se sentir que ele é importante. É muito bacana você fazer com que o atleta ele tenha aquela autoestima elevada. Porque aquilo vai fazer com que... acontece, eu acho que é no futsal, em vários esportes, no karatê acontece isso frequentemente, de alunos que têm abandonado os estudos. Ele tem, não, vou praticar um esporte, vou estudar. Quando ele começa a praticar um esporte, ele começa a enxergar que o estudo vai dar uma base bem sólida, né, para ele. Porque o esporte hoje em dia prepara para a vida profissional e pessoal. Ou seja, ele volta a estudar, professor, voltei a estudar, professor, estou estudando, fica muito bacana, ele fica muito satisfeito com essa parte. É muito interessante, acho que abre os olhos, né? É como o Caio falou anteriormente, falando dos meninos, né, que ainda parece que não enxergaram a importância, o tamanho a grandiosidade do projeto, do que eles estão participando. Sim, porque tem essa questão, né, de você estar no esporte, entrar no esporte e enxergar não só a sua vida profissional, mas pessoal de uma forma diferente. Você começa a ter responsabilidade, como a gente já falou, né? E também tem essa outra questão dessa responsabilidade da parte por exemplo, da seleção, vamos supor, não ser maior do que a pessoa em si. Não, eu tô aqui, beleza, tem uma grande responsabilidade, mas se eu tô aqui é porque eu dou conta, né? Eu dou conta e não só isso, né? Eles enxergarem que isso futuramente, vamos supor, você trazer um título. Foi lá em Sergipe, os meninos trouxeram o título, né? Isso. Karatê. Você ser campeão do Cearense, não é bom, cara? A gente foi campeão, eu participei do grupo do elenco que foi campeão em 2006, Intermunicipal Cearense, em Horizonte contra a Fago Russas, entendeu? Na época que eu citei até os 3 jogadores que vieram de fora, em 2005, que o Glauber, o Igor Sabiá, o Rafael Negão,
a gente chegou à semifinais, né? E a gente foi desclassificado com jogadores de fora. No ano seguinte só permitia atletas da casa. E com isso, só com os da casa, a gente foi campeão em Horizonte, né? Em 2006, cearense. E isso foi algo que pra gente até hoje, entendeu? Até hoje a gente tem o reconhecimento. E quando a gente chegou na cidade, aquele povo todo abraçando, sabe? Eu tenho certeza que você no karatê sem sombra de dúvida é bacana, é muito bacana. É gostoso demais. E é tipo assim, aquilo que você leva pra vida, pra toda a sua vida. E não apenas como uma lembrança, como uma parte emocional. Você leva como exemplo para a sua parte profissional. Isso. Porque você sabe, você sentiu o quanto é importante você passar, porque você não esquece. Eu sempre digo, só sabe quem participa, quem está lá dentro. Só sabe a importância quem está lá dentro participando. Você passa por uma situação dessa, eu ganhei esse título, ele está aqui. Isto vai servir como combustível para tu preparar teus atletas. Isso. Eu quero que o meu atleta conquiste aquilo que eu conquistei, ou até mesmo mais do que eu conquistei, porque eu sei o valor que tem. Então, quando ele conquistar, ele também vai reconhecer esse valor. Ele não vai reconhecer esse valor falando para ele. Justamente. É claro que eu mostro, isso aqui é um copo, é claro. Agora, se alguém experimenta o que tem nesse copo, ele vai sentir de uma maneira diferente. Então, o esporte, a gente procura formar o indivíduo para que ele consiga alcançar os objetivos. É tão prazeroso para a gente quando a gente vê alguém alcançar aquilo que a gente alcançou ou até mais. Eu acho que a gente consegue, como preparador, como professor, se sentir assim tão gratificado quanto o próprio atleta. Quanto o próprio atleta até mais. É muito bacana. E hoje, Rony, assim, sabe, toda vez que vai começar o treino no início do dia, a gente tem aquele momento de oração, aquele momento que a gente dá uma força, né, psicológica para cada atleta, que a gente sabe que tem alguns que passam por dificuldade familiar e às vezes a gente tenta não deixar entrar dentro do trabalho que eles estão desenvolvendo, entendeu? E é algo assim, que hoje a gente tem um projeto, Auricélio, que é o que eu falo sempre para os atletas da casa, valorizem. Hoje eles têm um treinador, que é o Neto Limoeiro. O Neto jogou com o Falcão, jogou com o Manuel Tobias, jogou com o Fininho, com aquela geração de 90, 94, que foi... Eu acho que é a melhor geração que o Brasil já teve. Futsal, entendeu? E é assim, hoje em dia... o treinador que a gente tem hoje, o cara tem uma visão de importar atletas, né? De pessoas ligam para ele, rapaz, está surgindo atletas aí no Ipu, me fala quem é, entendeu? É o que eu sempre falo para os meninos, mas assim, a questão ainda às vezes um amadorismo de alguns, a questão do alcoolismo, entendeu? Quer entrar e a gente fica batendo direto, cara, dá um tempo, aproveita esse momento, é tão gostoso. Amanhã mesmo a gente vai ter o jogo, Auricélio, pela fase do Intermunicipal Cearense e por Independência. Amanhã eu tenho certeza que o ginásio vai estar lotado, né? Tá lotado, e ali é a melhor vibração que tem, a melhor sensação que o jogador ele pode sentir. Você que jogou, que ainda pretende jogar, sabe disso, mano, que é gostoso demais. Entendeu? E é algo assim que a gente todos os dias busca sempre alimentar eles para que eles valorizem esse momento, né? Cuidem da matéria principal deles, que é o corpo, né? O corpo, a mente, para que eles possam não se tornar um atleta dentro de quadra, mas se tornar um ser humano cada dia, cada vez melhor, né? Buscar sempre entender o lado do próximo, sempre estar ali para, hoje não é minha vez, mas aquele ali eu posso dar força para ele hoje ser, né, ser o melhor, e nisso agir de uma forma coletiva e não individual. Sim. Eu acho muito interessante essa questão que você falou, né? Sem dúvidas, o esporte ele transforma vidas, né? E tem a questão títulos, né? Você ganha. Sem dúvida. Muito bom. Não só você vai ficando velho, aí vai mostrando pros filhos, vai mostrando pros netos.
Aqui, ó, fui campeão e tal coisa. É uma história, né? Que Sim, você tem pra contar. é um projeto de vida. Exatamente. E mais do que isso, passam pessoas durante esse período, né, no esporte, que lhe ajudaram. E o que eu vejo bastante grandes jogadores, ou até mesmo pessoas, né, comuns mesmo, que não ficaram ricas, milionárias com o esporte. Esporte mesmo aqui local, a gente pode citar várias pessoas que contribuem, né, o esporte, porque são gratos pelo que fizeram com elas no passado, né, e hoje elas tentam retribuir. Aí a gente pode citar grandes jogadores que têm projetos sociais, né, porque eles querem que vidas sejam transformadas também por meio do esporte. Porque foi assim, né, que elas se acharam. É uma forma de agradecimento por aquilo que a pessoa conseguiu na vida. A pessoa às vezes era totalmente... É claro, todos nós temos nossos valores, mas às vezes a pessoa perante a sociedade é anônimo. Você conseguiu se tornar uma pessoa conhecida, uma pessoa grande. Então o que você quer fazer? Simplesmente fazer com que alguém consiga aquilo que você conseguiu. Você vê potenciais em várias áreas de vulnerabilidade, como o Caio acabou de citar. Na maioria das vezes, em N esportes, em N atividades, quem mais chega, parece que tem uma garra diferente, uma vontade, uma determinação diferente, são aquelas pessoas que vivem lá nas áreas de vulnerabilidade, que infelizmente têm menos oportunidades na vida. Às vezes aqueles que têm muita oportunidade acabam não valorizando. Só aqui, acho que é até uma pergunta besta, né? Porque por tudo já foi falado, mas vocês acham que o esporte ele deveria ser encarado, né, como uma política prioritária, né, pública? Sim, eu acho que hoje é um dos maiores incentivos, né, Auricélio? Vocês sabem disso. É uma das maiores válvulas de escape. De escape que o poder público, o poder municipal, hoje ele pode trazer para a cidade, envolver projetos, né, trazer, buscar, sabe, ter pessoas. Eu estava dizendo mais cedo ali pro Auricélio que agora que eu tenho um laço mais próximo à secretária aqui de esporte, a Luana, como já chegou pessoas com uma visão para mim, que eu já repassei para elas, entendeu? O Auricélio sabe também, acredito que vai chegar pessoas como já possa ter chegado perguntando: Auricélio, tem esse projeto aqui na cidade? Ele disse: não, mas eu vou buscar ter. Ele chegando para ela e passando a realidade, eu acredito que eles vão buscar, a gente vai lutar para que cresça, não é, Auricélio? Cresça. Sim, Fato, é uma coisa que a gente comentou ali com o Caio. Por mais que às vezes você acha, não, mas o valor de uma mensalidade na academia, valor X, é tranquilo, mas tem muitas pessoas que ainda não estão naquele nível. E acontece muito, como o Caio acabou de falar, só reforçando o que ele falou, chega pessoas na academia e falam assim: pô, gostaria de colocar os meus filhos para praticar também, mas infelizmente aqui não está dando. Você sabe me dizer se tem alguma coisa da prefeitura, algum projeto, alguma coisa que a gente possa incluir? E o que a gente faz, até mesmo para não desestimular, a gente diz: olha, no momento não está tendo, mas a gente vai buscar, vai procurar pessoas que possam fazer isso. E como o Caio também conhece, nós, graças a Deus, na minha concepção, eu acho que o esporte do Ipu está entregue em ótimas mãos. Por quê? Porque quem conhece Nonato Filho sabe que ele é um apaixonadíssimo pelo esporte, amante mesmo. Nonato Filho sempre chegou no final de semana, ele sempre esteve dentro dos campos de futebol, já acompanhou a gente em alguns eventos do karatê, esteve lá junto com a gente. Não é aquele que vai não, fui com a turma. Não, ele vai e fica presente, isso, né? Ele participa com a gente foi um evento, um Open nacional em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ele esteve lá com a gente, tanto ele quanto a nossa secretária Luana Pontes. Ou seja, é bem diferente quando você incentiva, estimula um gestor a idealizar um projeto com ideias. É muito diferente quando você diz: olha, é assim que funciona, e ele está lá dentro, vivenciando aquela situação. E o Nonato Filho está sempre acompanhando a gente, não apenas no karatê, mas eu acho que em todos os esportes que dá. Ele sempre está dentro, tanto ele quanto a nossa secretária Luana. Deixar aqui meu forte abraço pro Nonato, agradecimentos, que sempre que dá, a agenda tem um espaço e estão junto com a gente.
É diferente você ver um secretário lá vivenciando com a gente. Não é um secretário que está lá dentro da secretaria esperando alguém chegar até ele. Não, ele está junto com a gente, ele está dando aquele suporte bem bacana. E, como você mesmo perguntou, eu acho que não é só, como é que se diz, um dever, uma obrigação. É uma coisa que tem que ser feita pelo poder público. É investir no esporte. É investir no esporte. Porque, de forma alguma, é despesa, é investimento. É investimento e prevenção. Então, o esporte é dos investimentos que mais beneficia a nossa sociedade. Porque, por mais que você não vai estar beneficiando a um aluno, a um atleta, mas aquele indivíduo tem uma família. Você pode acreditar que todo indivíduo daquele lá tem uma família. E se ele consegue sair de uma área de vulnerabilidade e chegar, pelo menos no município dele, a ter um reconhecimento a nível municipal, para ele foi muito bacana. Mas tu imagina a gratidão que vai ter o pai dele, a mãe dele. Olha, chegou meu filho. Verdade. Isso é muito bacana. E o poder público tem meios para fazer isso. E aqui no Ipu, na minha concepção, já está sendo feito. Algumas coisas, claro que sempre ainda tem para ser feito. E esperamos que vai ser, como o Caio mesmo falou, vamos em busca de dar suporte para aqueles que ainda não estão tendo. Isso é muito boa, essa visão. Eu acho, só respondendo a sua pergunta, que o poder público é um dos melhores investimentos que eles fazem. Claro, todas as áreas têm que terem uma cobertura positiva. Porém, uma das áreas mais abrangentes, mais carentes, esporte. Põe esporte para esse pessoal que vai tirar essa juventude da ociosidade e vai dar direcionamento para eles, com certeza. Até há uns 15 dias atrás eu recebi o convite para participar da peneirada que aconteceu no estádio, né? A peneirada do Sub-15. Mas, Auricelio, eu achei isso ali muito lindo, sabe? E a seleção do Ipu está participando da Libertadores Sub-15, que está até já bem avançado aí nas fases. E eu achei muito interessante aquele enorme número de crianças, né? Tudo 13, 14 anos chegando ali na beira do campo, sentadinho, 6 horas da manhã já aguardando. Sabe? Achei aquilo ali muito bacana. No momento desse dali, você imagina quantas crianças daquela, digamos que ali mesmo, de 11 a 14 anos de idade, todos aqueles que estão de 6 horas da manhã, se disser que eles têm que ficar até 13 horas, eles ficam sentadinhos lá, tranquilos. Se eles não estivessem ali, aonde eles poderiam estar? É claro, poderiam estar na casa dos pais, mas geralmente os pais estão no trabalho, estão lutando também. E os filhos, às vezes, ficam expostos. E quando se fica exposto na sociedade, infelizmente, a gente sabe, para contribuir são poucos. Que nem o Caio faz um trabalho para contribuir, vocês aqui da TVB fazem um trabalho muito bacana para contribuir para a melhoria da sociedade. Mas a gente sabe que tem muito mais para contribuir, para levar para os caminhos indevidos. E se naquele momento que as crianças estão ali, todos eles estão fora daquela ociosidade. Até mesmo de um vício no celular, numa TV, numa coisa. Eles estão todos focados em outro objetivo. Estão todos eles alimentando um sonho. Todos eles ali alimentando um sonho. É muito bacana. Eu lembro até que eu fiquei na seleção de 2014, se eu não me engano, seleção Ipuense, né? Era sub-14 na época. Aí passou o tempo, nada de seleção, ficava naquela só adulto, né? E dificilmente. Aí, rapaz, nunca mais teve. E eu lembrava, né? Que era muito bom. A gente ia pra Tianguá jogar, ia pra Ipueiras, Nova Rússia, jogava esses campeonatos aí regionais. E era muito bom, né? E formava ali. Sou da época do Carlos Henrique, ali, né? A gente jogou junto na seleção de campo. E eu lembro, né, que era muito bom a gente sair, não só sair, né, pra jogar, mas jogar, que era o principal, né, competir, ser campeão de alguma coisa, né. E por muito tempo ficou esquecido, né, de certa forma. Porque esquecido. Tudo, Rony, tudo envolve objetivos a serem alcançados, né. Perfeito. Não adianta a gente, como você disse agora, a gente treinava e não tinha nada, não tinha campeonato, não tinha nada pra gente pensar, eu quero chegar aqui, eu quero chegar lá sendo melhor, entendeu? E hoje a gente vive uma realidade muito boa, muito bacana. Sem sombra de dúvida.
sabe? Eu vejo eu conversando com o Carlinho, que faz parte agora do vôlei. Carlinho diz, Caio... Carlinho é uma figura bacana demais, sabe, eu tô com a turma do vôlei aí, tá sendo algo assim maravilhoso, algo que me fez eu já, com quase 50 anos, né, vivenciar tudo novamente que eu vivi na minha fase de adolescente jovem, tentando buscar o meu melhor. E hoje eu, nessa idade, eu tô tentando superar os jovens de hoje em dia. Isso é que é o bacana, entendeu? Por quê? Porque tem metas, tem objetivos, né? Tem campeonato, tem agora pra gente ali do futsal, a cearense, que vai iniciar agora dia 28 de junho, né? Aqui vai vir jogar Fortaleza, Ceará, São João, agora que foi campeão da Taça Brasil, assim, time com jogadores de referências. E do mesmo jeito aqui para a área do Auricélio, né? Ele tem aí Sergipe, sabe? No ano passado a gente esteve em Recife. A capital lá é Recife, disputando a final do Brasileiro. Ou seja, eu acho que, como você mesmo falou, treinou, mas não aparecia oportunidade. O ser humano, ele vive de objetivos e oportunidades. Se tu tá treinando com objetivo, tu tá com aquela preocupação, não. Se eu não treinar firme, eu não vou alcançar o meu objetivo. O meu colega tá treinando, ele vai chegar lá na seleção e eu não chego. Ah, mas nem tem seleção, eu vou treinar pra quê? Ah, mas tem um atleta, a seleção do Ipu tá disputando, tá tendo seleção. Ah, os meninos do Karatê estão ganhando medalhas já, graças a Deus, a nível nacional. Cara, eu vou tentar também. Os caras estão viajando, eu vou tentar viajar também, eu vou tentar evoluir. Ou seja, são exemplos. Mas para isso tem que ter políticas públicas com olhares diferenciados para os esportes de maneira geral. Não é apenas dizer, não, existe uma secretaria. Não existe uma secretaria. Existem os esportes. A secretaria coordena tudo isso. E desta forma, são estímulos. Já pensou, numa época dessa, você estava treinando. Se alguém diz assim, a partir daqui a 2 meses, daqui a 60 dias, vai ser convocada uma seleção para disputar não é nem intermunicipal, não, aqui um regional com a cidade. Você passaria a treinar mais forte. Por que você passaria a treinar mais forte? Porque você tinha um objetivo. Então, o que se trabalha muito no esporte, principalmente de alto rendimento, é objetivos. É o que a gente sempre faz com o atleta. O atleta do Caio, eu acredito que ele trabalha dessa forma. Fez um jogo excelente, o cara se destacou bastante na partida. Tem que chegar a trabalhar o psicológico dele para que no próximo, cara, tu foi bacana, foi legal, tu foi o melhor jogador em campo. Vamos tentar no próximo se superar, se manter sendo o melhor. Eu chego pro meu atleta, ele foi campeão agora no final de semana. Eu chego, você foi campeão, isso passou. Vamos trabalhar pro próximo. Aquele adversário que você conseguiu superá-lo, na próxima ele pode superar você. Então vamos estar sempre buscando a evolução. Isso é estímulo, isso é incentivo, isso é você mostrar objetivos. Se o poder público não chegar e mostrar objetivos, não, vai ter o Campeonato Brasileiro, os meninos do Karatê vão poder participar. Legal, cara, se estimula. Nós tivemos agora em Fortaleza, nesse final de semana, em uma etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê, com 22 delegações de 22 estados. Ou seja, é uma interação totalmente, vem gente do sul, vem gente lá do norte, uma delegação lá do Pará bem grande, ou seja, são culturas diferentes, você está se inserindo ali. Mas para que isso aconteça, tem que ter um trabalho feito aqui na sua região, na sua base, lhe mostrando objetivos para que você chegue lá. E você pode parar para observar, antigamente o esporte, aquele que tinha talento, ele tanto no futsal, no karatê, no basquete, no vôlei, aquele que tinha talento, mas não se dedicava muito ao treino, ele se sobressaía antigamente. Mas hoje, aquele que pode ter o talento, mas você, eu não tenho talento, mas eu vou me sobressair sobre ele, sobre o quê? O que é que eu tenho do meu melhor? Vou buscar a minha parte física, vou dar o meu melhor, vou me cuidar. Eu tenho uma envergadura boa, eu vou trabalhar isso. Entendeu? Nisso você vai igualar aquele cara que tá lá, que é o craque. Ou até superá-lo. Até superá-lo.
Né? A gente vê isso no futebol hoje, né? Atletas como exemplo que a gente teve que não se cuidou, né? Como às vezes eu canso de dizer um Neymar, um rapaz novo da vida, né? Que poderia ingressar no futebol com as qualidades que ele tem, mas ele vê que hoje, devido à falta de cuidado que ele tem, não esticou muito, enquanto o Cristiano Ronaldo... O inverso da situação, o Cristiano com 40 anos... 40 anos... Inteiro. Né, inteiro, né? Pra você isso ver o quanto que hoje está a parte do cuidado físico e mental. Perfeitamente. É nessa parte onde a gente que tem um conhecimento da área, a gente sabe. Buscou a parte científica, você consegue evoluir. Antigamente não tem potencial, não dá para mim, eu não consigo. Hoje em dia não, hoje em dia você consegue evoluir. Graças a Deus a gente tem o amparo da ciência que nos traz como profissionais exatamente para isso, para dar esse suporte, para fazer com que aqueles atletas, mas o cara já é bom, ele já tem muito potencial, mas vai evoluir mais rápido. Mas aquele que não tem tanto potencial, ele vai evoluir também, sem sombra de dúvida. E às vezes mais do que o que tem potencial. Porque se o que tem potencial não tiver comprometimento, não tiver uma responsabilidade profissional, ele fica para trás. É o exemplo que a gente acabou de dar. E essa semana mesmo, a gente até, quando se sentou para iniciar os trabalhos novamente, no início agora da semana, ontem, né? Eu até... puxei, né? Falei novamente sobre a questão do autocuidado com o corpo. Eu disse para os atletas, né? Disse, pessoal, final de semana, tentem esquecer a questão do álcool, né? Não é fácil. Você hoje, quando ingere a questão da bebida, do álcool em si, o cigarro e etc. Até eliminar todas aquelas toxinas para ficar no ponto, você leva 72 horas, 3 dias praticamente você perde. Você vai conseguir treinar legal novamente lá para quarta-feira. Justamente, pronto, foi o dia que eu disse. Quarta-feira é que você vai começar a se estar 100%. E quarta hora que você perdeu, segunda e terça. Aí já chega quinta e sexta para um jogo. Aí você já vai, aí quinta e sexta você joga, no final de semana faz a mesma? Mesmo, entendeu? Foi o que eu cobrei bastante deles. Vamos ter um propósito, vamos focar, né? Vamos, se quiserem tomar uma cervejinha, alguma coisa, vamos deixar para tomar daqui 1 mês, 2 meses, entendeu? Mas vamos focar agora, porque não adianta, você estar numa crescente. Aí quando chega final de semana, você coloca a questão da bebida, essas coisas que prejudica o corpo, que você construiu na semana, desce, né, perde tudo e nunca consegue o progresso. E é incrível o quanto o indivíduo faz um esforço enorme, digamos, um exemplo, aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, treino uma semana toda, muito esforço, muito trabalho duro, mas ele vai perder tudo isso ali em uma noite de farra. Tanto vai prejudicar o que ele conquistou na semana anterior, como vai iniciar uma semana já com um déficit. Abaixo, né? Exatamente. E assim, a gente vê o quão grande é o esporte, né? A gente que está mais dentro, né, consegue enxergar até essa visão. Muitas pessoas, só o futebol, só o karatê, só não sei o que, né? Só um esporte. Mas não é, né? Como o Auricelio bem falou, se tem um indivíduo ali, tem toda uma família por trás, tem um grupo de pessoas por trás, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar lá atrás, vocês podem falar com mais autoridade, acredito que não tinha um investimento como tem hoje, não tem uma facilidade de transporte, comunicação. A gente tem a areninha hoje aqui no Ipu, a gente tem hoje uma quadra, né, decente, né? Tem investimento, aí como vocês já falaram, no karatê, aí já tem o vôlei, agora tem beach tennis, tem futevôlei, então tem uma gama, né, de esporte. Isso tudo desperta, né, Rony? Tá aí o trabalho que o Auricelio vem desenvolvendo, né? Minhas sobrinhas, né, meu irmão mesmo já falou, cara, eu vou pensar em colocar minhas sobrinhas no karatê. Por quê? Porque ele já, com certeza, ele já viu na rede social o quanto que cresceu, né? O quanto que o trabalho se esticou, né? Para poder mostrar a realidade do que pode trazer de benefício para as famílias de hoje em dia.
E o que fala mais alto é o resultado, né? Se tem resultado... Sim, né? Perfeitamente. É exatamente aquela parte que a gente citou. Quando você chega em um local, por mais que você nem tenha um interesse tão assim de um alto rendimento no esporte, quando você chega em um local que encontra um profissional qualificado, ele vai começar a lhe mostrar meios diferentes. Ele vai começar a lhe fazer a compreender que o esporte é algo responsável, é algo que te leva a ter um comprometimento não apenas com o esporte, mas com todos os compromissos da tua vida. No karatê a gente sempre trabalha muito com a parte infantil, pré-adolescente, adolescente. Para que você seja um bom karateca, você tem que ser um bom aluno na escola. Aqui a gente brinca, a gente não quer aqui no karatê aluno ruim na escola. A gente brinca com eles quando está chegando no período de final de ano. Tem que trazer o boletim. De vez em quando chega um boletim para mostrar. Aí sempre a gente vê também aquele que faz assim, né? A gente diz que tem que trazer o boletim, sabe? Aí o esporte tem esse poder de quê? Aquele que não tiver com nota boa, não tem problema. Simplesmente tenha consciência de que não está boa e trabalhe para melhorar. Outro trabalho muito bacana que a gente faz no karatê, bem parecido com o exemplo que você deu da mãe do garoto que ele procurou, a gente procura, na hora que a mãe ou o pai, os responsáveis por aquele aluno, vão fazer a matrícula do aluno, a gente já tem lá uma ficha de matrícula, a gente já cobra dos pais um feedback. Porque às vezes o pai, não, vou estar aqui para você me ajudar e tal, mas não passa aquela situação para a gente. Sempre a gente mantém um feedback, porque o aluno aqui dentro da academia é responsabilidade da gente, mas quando ele está em casa a gente não sabe o que ele está fazendo, então sempre tem que estar interagindo com a gente, não para que a gente queira mandar no filho de ninguém, não, para a gente poder contribuir. Se a gente contribuir o mínimo que seja, já vai servir, já vai ser útil na formação daquele ser humano. Então a gente sempre busca trabalhar em parceria com as famílias. É tanto que a gente trabalha a família karatê. Eu acho que o Caio também trabalha de forma diferente, como ele acabou de dizer, conseguiu contribuir e levar um aluno que estava afastado da própria mãe a procurar uma parte afetiva familiar. E isso é muito bacana, muito bacana. A gente trabalha muito essa parte afetiva com o aluno, com o atleta e principalmente para com a família. É muito bacana, a gente ter a família próximo do aluno ou do atleta. E até um dos projetos que eu já tive essa visão, Rony e Auricélio, de a gente pegar atletas da cidade aqui do Ipu, que hoje participa da seleção ipuense, do Ipu Futsal Clube, e tipo, dar uma bolsa para esses atletas, para a gente começar eles montarem escolinhas de futsal, entendeu? Montar turmas, para poder buscar, né? Estímulos profissionais para eles e buscar valores. Encontrar valores. Eles vão ter que ser exemplo também para aqueles que estão, né? Justamente, até para eles, eu estava fazendo isso, mas eu vou parar de fazer porque eu sou, né? Hoje eu tenho meus alunos e eu não posso fazer isso porque eles vão me ver de uma forma não bacana, né? Essa semana mesmo eu trabalho com um projeto lá no CRAS com idosos, né? Com idosos e crianças, né? E essa semana a gente fez um trabalho lá no dia da criança e tudo, que eu peguei e levei eles até para o ginásio, para eles conhecerem o ginásio. Rapaz, que a gente soltou essas crianças, fica deslumbrado, de 9 a 11, 12 anos, nossa, eles correndo dentro daquele ginásio com bola, sabe? Professor, a gente vai jogar, vai. E as meninas com ele, as meninazinhas, correndo atrás de bola. O senhor vai ter escolinha, vai ter isso, vai. A gente vai começar o programa, a gente vai chamar a atenção, vai tentar buscar. Porque a gente, né, a gente sabe o quanto que é importante, cara. Quanto a gente vê a necessidade nesse momento. É muita carência. Essa questão do Sub-15 que eu participei lá no estádio. Né, tinha atletas que disseram, tu saiu ontem? Não, ontem eu fiquei só em casa descansando, me preparando para hoje. Olha a importância disso. Olha o objetivo. O objetivo disso. Olha o foco. Né, do quantos que não libertaram de muitos ali, às vezes de uma noitada, que hoje a gente vê algo assim mesmo complicado. Sem dúvida. Crianças mesmo de 14, 15 anos na bebida, no cigarro. Algo que, pra mim mesmo, eu vim colocar bebida alcoólica com 24 anos de idade. Olha aí, pra hoje você vê um adolescente com 24, 25 anos iniciar
né, a questão da bebida é algo que é raro. É verdade, muito raro. Queria perguntar uma coisa assim, fugindo um pouco, né? Mas dentro do assunto também, se já aconteceu alguma coisa inusitada, engraçada, ou até mesmo pode ser uma inspiração, né? Uma história de inspiração que aconteceu com vocês durante esses anos trabalhando com pessoas, né? Algo inusitado sempre acontece. Competição sempre tem como a gente mesmo trata, as resenhas. Sempre tem as resenhas. Ou seja, a gente que participa com grupos sempre tem aquelas brincadeiras, tem aquelas coisas, sempre algo dá errado para alguma coisa assim, mas a gente procura sempre, como é que eu posso dizer, usar isso como combustível. Uma das coisas que a gente defende muito no esporte, o Caio sabe disso, é a igualdade. A gente procura todo mundo levar para a igualdade, porque às vezes acontece algo bem hilário, todo mundo tá rindo, se divertindo, mas às vezes não gostou aquele, todo mundo tá rindo dele, vai se sentir um pouco deprimido e tal. Não, no esporte a gente já procura botar todo mundo para cima, levar mesmo. Eu lembro muito de uma, assim, bem na minha época, quando eu comecei a treinar, era muito raro a gente poder ir para uma competição em Fortaleza, muito raro. Eu fui para uma competição em Fortaleza, aí fiquei lá no meu cantinho, lá chamou o nome de várias pessoas, eu me levantei, fui lá no professor, professor, não chamaram, não, o professor chegou a mim, aliás, cara, não chamaram o teu nome ainda, vou ver lá o que foi. Eu tô lá quietinho, encolhido, com uma vergonha enorme, olhei pro professor e disse, professor, eu paguei, mas se não tiver categoria para me disputar, não tem problema não, pode deixar perto do meu cantinho, tá bom, só assistindo mesmo, tá? Ele nunca esqueceu disso, pô, cara, era muito difícil tu conseguir chegar lá para assistir, já era uma realização para ti, como o Caio falou. As crianças chegam no ginásio, é um ginásio diferente, a gente viaja às vezes com atletas, estão indo a primeira vez numa competição de karatê. Quando ele chega, eles ficam assim assustados, aquele tatamzão enorme, os árbitros todos bem vestidos, todos de gravata, eles olham assim, eita professor, eu vou... Meu santo, vai fazer o mesmo que você fazia no seu canto lá. A mesma coisa acontece com o que? Eu acho que o Caio é muito conhecedor dessa área. O jogador às vezes chega no estádio grande, chega no Castelão daquele, fica olhando assim pra aqui, pra cá, se sente perdido, cara, acontece. Eu me senti, juro por Deus, foi no Paulo Sarazate, você conhece o ginásio enorme, que olha assim, aquele nome, e eu lá no cantinho, aquele lotado de gente, eu não conhecia ninguém. Professor, se eu não participar, não tem problema o valor que eu paguei da inscrição, eu tá daqui no meu cantinho assistindo, já tá ótimo, ótimo. Vou lhe contar duas resenhas aqui, muito bacana. Eu não lembro qual foi o ano que a gente tinha um campeonato intermunicipal que iria acontecer em Aracati. E nós, né, jovens, tudo, a gente pegou, na época o Torrinho, olha pra você ver, eu devo dinheiro, R$20 na época, muito dinheiro, né? Pra gente, eita, morto feliz, a gente vai, né, empolgado. Aí quando a gente chegou lá em Aracati, na época era o Aquiles, treinador. Não sei se você chegou a conhecer o Aquiles ali do quadro da igrejinha. Eu conheci, trabalhei com aquele. Por sinal, um excelente profissional. Isso, aí buscava sempre a... Aí a gente fez todo o reconhecimento do ginásio, né? Durante a semana, o ginásio enorme e tudo. Aí quando foi no sábado para domingo, o Aquiles disse, rapaz, eu vou para Fortaleza, ficar lá na casa da minha filha e tal. E eu quero que vocês fiquem só aí. Rapaz, quando foi no domingo, a gente se juntou e disse, rapaz, a gente nunca foi na praia de Aracati. Vamos todo mundo, e ele não vai saber que a gente foi não. Vamos todo mundo. A gente foi, pegamos o ônibus, batendo na praia. Rapaz, a gente ficou nessa praia até 5 horas da tarde, tomando banho. E os jogos começavam na segunda. E o Aquiles foi... A previsão dele era chegar no domingo à noite, mas houve um imprevisto que ele chegou antes. E quando ele chegou na pousada, cadê os atletas? Acredita, cara, rapaz. O cara disse, rapaz, pegaram um carro e todo mundo foi pra praia. Rapaz, quando a gente chegou nessa praia, todo mundo vermelho. E ele lá sentado olhando, ele reuniu todo mundo. Escatou em cima de nós, não vou mandar vocês embora agora, não sei o que, arrumem suas coisas, não sei o que mais, pode arrumar. E nós, arrumando, e triste, pedindo pelo amor de Deus para eles não mandar nós de volta. Ele, não, vocês vão embora, e responsável, falar aquele monte de coisa, sabe?
Aí eu fui reunir a galera, que eu sempre fui muito de conversar, né? Liderança, com a turma, né? De conversar e disse, turma, bora dar o melhor que tem nessa fase agora. Vamos explicar pro cara que era o sonho da gente. Era o sonho da gente. Ele não tá entendendo agora não, mas vamos, velho. Vamos dar o melhor que tem, vamos pedir pra ele mais uma oportunidade. Ele vai dar, eu sei que ele não vai mandar embora nós não, pô, nós chegamos até aqui, ele não é doido não. Não vai dispensar todos, não. Ele tá dando essa dura, mas não vai dando ele. O menino, né? Caio Serral, disse, vai não, cara, vamos dar o melhor amanhã, o primeiro jogo, e vamos vencer o jogo, e vamos um passinho de cada vez. Eu tenho certeza que um jogo por dia, quando for na quarta-feira, ele vai estar abraçando a gente. Aí o menino, vamos se fechar, vamos dar a vida dentro de quadra a partir de amanhã. O menino cai, pois vamos. Quando a gente venceu, segunda, terça, quarta, quinta, que de quinta descansava sexta para final sábado. Quarta-feira ele ainda tava duro, sabe? Não queria conversa. Quando foi sexta-feira ele começou a amansar. Quando foi sábado na pré-eleção ele disse, só tem uma coisa pra me fazer eu sorrir, pra eu dar um abraço em cada um, é se vocês for campeão. Eita, combustível. Foi. Sabe, por isso que vocês vão mostrar dentro de quadra. A gente foi campeão em Aracati. Rapaz. E Aracati sempre tinha delegações muito boas. Ele abraçou a gente, sabe? Tão perdoado. Agora vai todo mundo pra praia tomar banho. A gente voltou de novo. Foi bacana, algo bem bacana. E a segunda resenha bacana que tem acontecido, Maurício, foi agora nesse projeto que a gente teve aqui do futsal. Tem um atleta que a gente costuma chamar ele de FD, um rapazinho, sabe, de uma família bem carente, bem assim. E sempre nos treinos a gente percebia que ele tinha assim muita dificuldade na questão física, né? Okay. Questão alimentar, ele magrinho, a gente sentia que ele sempre passava mal e tudo, e com isso a gente perguntava, o que é que tu tem se alimentado, cara, antes do treino? Você sabe, né, que o atleta ele tem que ter uma alimentação balanceada, bem diferente, qualificada. Né? E nisso ele comia ali um pãozinho, aquela coisinha bem, sabe? E com isso foi chamando a atenção da gente, tudo, a gente tendo aquele cuidado, senão ele vai passar mal aqui dentro de quadro, a gente sabe. E com isso, a gente hoje aqui no Ipu tem a Casa dos Atletas, né, que é os atletas de fora. E com isso teve um rapaz, que é o preparador de goleiro lá, teve uma ação, uma atitude muito boa, né, de pegar ele, né, porque ele é goleiro, né, não sei se você conhece o FD, que chama. Sei. Pegou ele e disse, FD, a partir de hoje você vai lá pra casa, a minha quentinha que vinha pra mim, direcionada pra mim, vai ser pra você. Você vai almoçar, vai jantar, vai comer junto com a gente lá. Pronto, sabe, já tem umas 2 semanas que ele tá lá com os meninos, comendo, sabe, se alimentando já muito bacana, produziu, cresceu bastante, tá lá com a gente, sabe, um garoto muito assim, muito admirável, muito assim, atencioso, né, um coração enorme, sempre FD faz isso, faz aquilo, ele tá lá para ajudar a equipe, sabe, isso foi algo muito grandioso que a gente tem presenciado nesse projeto agora. Então, só para encerrar aqui, eu queria que vocês deixassem uma dica, um incentivo para quem está começando, para quem quer começar no esporte, quer fazer algum esporte, e também deixar de ênfase aqui, né, a questão, até estava assistindo a entrevista do Santa Quitéria, foi que veio jogar aqui? Foi, sim. Amistoso, né? Sim. Tava ouvindo na entrevista do rapaz falando, né? Do Ipu, né? Que tinha um incentivo e tudo. E que a gente possa ter sempre esse incentivo, né? Não só no futsal, mas como nos outros esportes, porque é de tremenda importância, né? E queria que vocês deixassem esse recado, dica, né? Como eu falei sobre o incentivo, quem quer começar também. Pronto, Rony, o que eu posso repassar. Hoje o esporte, até o tema, né? A importância do esporte na vida dos jovens, não é isso? Isso, na formação. Na formação. É algo assim que eu vejo hoje. O que eu até repassei para o Auricélio. Hoje, o que eu falo quando eu chego para um pai, para os pais, e ele, Caio,
ele quer entrar aqui na escolinha, você me indica com quem, ele quer participar, ele quer entrar numa musculação, a idade dele permite, né, que antigamente tinha aquela barreira, né, sei lá, não pode fazer uma musculação não. Criança não pode fazer atividade física YX, não vai ver a musculação. Mais, isso, sabe, era aquela coisa. E hoje é o que eu repasso para eles, é o melhor investimento que você faz, contribuir com o seu filho para que ele possa participar de algum esporte, sabe? Descubra nele qual talento que ele gosta, seja nas artes marciais, seja no futsal, seja no campo, seja no basquete, em qualquer área do esporte, mas que ele se identifique, que ali você começa a incentivar ele meu filho está precisando de um tênis, dê o melhor tênis para ele, meu filho está precisando de um kimono, dê o melhor kimono para ele, entendeu? Porque ali onde ele vai, você está formando um cidadão, uma pessoa do bem, uma pessoa que ali ele vai estar contribuindo para que possamos viver um mundo cada vez melhor, né? Mais ser humano, certo? Só pegando, parabéns, bacana. Pegando o gancho do que o Caio deixou, Rony, esporte. Esporte tem que ser visto não apenas como um lazer, mas como uma prevenção, como um investimento para a prevenção da saúde física e mental, certo? E a minha deixa aqui, é claro que você me perguntar, vai para karatê é super bacana, tem que puxar o braço para minha sardinha, sem dúvida. Hoje eu vou puxar também para a sardinha do meu amigo Caio, para o futsal também, bem bacana. Brincadeira, pessoal, todos os esportes, desde que sejam praticados de maneira responsável. O que eu deixo aqui de mensagem mais importante para você que é pai, mãe ou responsável pelo um adolescente, um pré-adolescente, independentemente da idade ou até mesmo na primeira infância, busque profissionais qualificados que tenham trabalhos reconhecidos, porque um trabalho reconhecido ele é qualificado. Como o Caio acabou de falar, não é despesa, é investimento. Pode acreditar que tudo que você investe no esporte do seu filho vai ter retorno e retorno positivo. Coloque seu filho para praticar esporte, veja em que ele se identifica. Não é o que o pai ou a mãe gostaria que ele fizesse. Às vezes você até gostaria que seu filho fizesse uma coisa, mas ele gosta de outra. Então a melhor coisa que tem é você praticar esporte fazendo o que você gosta. Procure um profissional qualificado e ponha seu filho para fazer esporte. Desta forma você vai estar prevenindo ele de várias coisas. Meu irmão, show! Prazer. Pratique esporte. Obrigado. Essa é a nossa mensagem. Caio, Auricelli, foi um prazer receber vocês aqui, viu? É uma honra. E quem sabe futuramente a gente já convida para outro, né? Estamos à disposição. À disposição, tá? E o nosso debate-papo vai ficando por aqui, mas sexta-feira que vem já te espero aqui na TVB com mais um programa super especial, pode ter certeza. Pode ter certeza. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. TVB, conteúdo para toda a sua família, é só aqui. Valeu, pessoal! Debate-papo. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.